Olá, olá, meus queridos amigos do Magistrar, bem-vindos a mais uma aula de análise de pré-edital dos concursos de procuradorias. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Lagos, sou procurador federal da AGU e professor e coordenador aqui no Magistrar dos cursos da área de procuradorias. Meus queridos e minhas queridas, como a gente vem falando há algum tempo, 2026 é o ano das procuradorias, é o ano que promete entregar muita coisa boa para que você consiga lograr a aprovação num concurso de ponta e resolver de uma vez por todas as questões profissionais da vida de vocês. E nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre um concurso muito aguardado, de uma procuradoria muito boa, que é a Procuradoria do Estado de Alagoas. A PGE Alagoas está na iminência de ter edital publicado. Basta ainda um passo importante, que é a definição da banca que irá organizar o concurso. O concurso já foi autorizado, o concurso já tem comissão formada, e está agora no momento de escolha, pessoal, da banca que irá organizar esse concurso. O último concurso foi 2021, a banca que organizou foi a Sebrasp, e tudo indica que novamente será a Sebrasp que irá organizar o concurso da PGE Alagoas. E a gente não tem medo da Sebrasp, a gente já conhece a Sebrasp, a gente está preparado para enfrentar essas provas da Sebrasp. De longa data, de décadas, a Sebrasp vem realizando provas de procuradorias de ponta, como, por exemplo, os concursos da Advocacia Geral da União, a própria PGE Alagoas. Então, a gente já conhece o perfil dessa banca, já sabe o que ela gosta, portanto, a gente consegue se preparar de modo específico e de modo direcionado para a PGE Alagoas, sob a perspectiva das provas da Sebrasp, certo? O que a gente tem, então? Primeira coisa, qual é a oportunidade que está surgindo aí na sequência, e tudo indica que para o segundo semestre de 2026 nós teremos esse edital na rua. Concurso para procurador de Estado Alagoas, já foi autorizada a contratação de 10 novos procuradores e um cadastro de reserva para outros 10, e nós temos mais de 20 vagas, tudo indica que pelo menos 23 vagas abertas aí na primeira classe do concurso de procurador do Estado Alagoas. Então, dos 10 que estarão na lista dentro das vagas e os outros 10 que estarão no cadastro de reserva, tudo indica que todos os 20 serão nomeados. Então, a gente acredita que estamos contando com um concurso com 20 vagas para procurador do Estado da Alagoas. É muita vaga para a PGE, pessoal. Ainda mais uma PGE que é pequena e uma PGE que é um filé, é top de linha, é pod no Brasil. A PGE Alagoas, pessoal, ela exige, para que você se torne um procurador, o curso de bacharel em Direito e inscrição na OAB, e, como regra, não vem exigindo tempo de prática jurídica. Olha que interessante. O salário inicial gira em torno de R$ 30.000, ainda há distribuição de honorários advocatícios, e a PGE Alagoas ainda permite a advocacia privada em paralelo com o exercício da função de procurador, claro, com algumas restrições, como não se pode advogar contra o Estado de Alagoas, nem as suas entidades. Mas concurso bom para morar bem, para ganhar bem, para poder exercer a advocacia privada de modo paralelo, pessoal. Essa é a oportunidade que está na sua mesa. E é um concurso, pessoal, padrão, um concurso padrão de procuradoria. O último concurso não trouxe nada de muito diferente daquilo que a gente está acostumado para concurso de procuradorias. As disciplinas que estavam previstas no edital, quais eram? Vamos lá. Constitucional, administrativo, trabalho, processo do trabalho, financeiro, civil, processo civil, empresarial, tributário, ambiental, previdenciário e previdenciário aplicado à administração pública. A prova objetiva foi composta por 100 questões com 5 alternativas cada. A prova, depois a gente avançava para uma prova, uma segunda fase, uma prova discursiva, com 5 questões, depois uma prova prática, que poderia ter o parecer ou uma peça prática, e, por fim, uma prova oral. O que nós tivemos no último concurso? A prova escrita, a segunda fase, teve 5 questões. Essas 5 questões poderiam versar sobre todas as disciplinas do edital, mas elas versaram sobre direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, direito financeiro e direito civil. 5 questões sobre essas disciplinas. Então, por exemplo, não caiu nada na segunda fase sobre direito tributário, que é uma matéria muito cara para procuradorias.
Então, a gente começa a perceber que a dificuldade do concurso da PGE Alagoas, ele é um concurso que traz uma base essencial de procuradorias, mas que na segunda fase, por exemplo, nos trouxe algo que não era tão usual, por exemplo, uma questão de direito do trabalho em vez de uma questão mais aprofundada de direito tributário. Isso é para testar o conhecimento geral do candidato. Já na fase oral, na fase prática, na próxima etapa, poderia ter caído uma peça processual ou um parecer jurídico. E caiu um parecer jurídico sobre direito administrativo, direito constitucional, direito administrativo, e a temática versou sobre contratação temporária de servidores públicos, de agentes públicos, contratação temporária à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, era um parecer que não tinha muitas dificuldades para ser elaborado. De certa forma, o parecer, a prova prática da PGE Alagoas não trouxe maiores dificuldades para os candidatos. E depois, a prova oral versou sobre, aí sim, sobre as matérias que são mais caras para a administração pública e para procuradorias propriamente. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil, que compõe aí o eixo base de todas as procuradorias, e além delas, caiu também financeiro, que dependendo da procuradoria tem uma maior importância ou não, civil e empresarial. Então, uma prova oral foi um pouquinho mais densa, não é usual que as procuradorias cobrem, por exemplo, direito civil e direito empresarial lá na sua prova oral, não são todas que cobram, mas constitucional, administrativo, tributário, processo civil e financeiro, algumas delas, essas são mais usuais da gente vislumbrar numa prova oral. Então, como eu disse, a estrutura básica da última prova em 2021 foi uma estrutura que não foge àquilo que a gente costuma se preparar para procuradorias. Mas no decorrer das etapas, a gente percebeu que o examinador ali ele trouxe alguma maldade para entender se o candidato estava preparado de um modo lato ou se ele tinha direcionado só para algumas disciplinas. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal, para se preparar agora para a PGE Alagoas 2026, que é um dos principais editais que vai sair na rua para você que quer ser procurador ou procurador? Vamos imaginar que seja a Sebrasp a banca. Se esse cenário mudar, a gente vai vir e vai trazer um vídeo pós-edital para vocês também. Quando o edital for publicado, aí sim, a gente vai sentar com calma aqui, vai analisar o edital, vai traçar umas estratégias pós-edital para vocês. Mas imaginemos nós num cenário que vem se desenhando, no qual a Sebrasp será a banca organizadora. A Sebrasp, pessoal, ela é uma banca que tem o seu perfil, a sua genética, a gente consegue ver isso nas provas, tem suas temáticas prediletas dentro de cada uma das disciplinas, a gente pode trazer isso para vocês no próximo videozinho, quando surgir o edital, quando o edital já estiver na rua. É uma banca que exige, pessoal, para a primeira fase, vamos por partes agora aqui, no nosso primeiro degrau, que é o mais difícil de todos, é a prova objetiva, que é uma banca que exige não apenas conhecimento de letra seca da lei. Dependendo da disciplina, principalmente as que compõem o eixo base, constitucional, administrativo, tributário, ela também vai querer de vocês conhecimento sobre jurisprudência. A gente tem visto aí que as provas têm se aproximado em torno de 30% na primeira fase, com questões cuja resposta está na jurisprudência. É bastante, pessoal. Antigamente, há uns anos atrás, esse número girava em torno de 10%, 15% de jurisprudência. Agora nós estamos falando quase 30%, entre 25% e 30% como regra. É muita jurisprudência. Mas qual é a dificuldade da Sebrasp, caso seja a Sebrasp que venha realizar o concurso da PGE Alagoas? Porque ela gosta de cobrar, pessoal, e olhem a dificuldade, não apenas aqueles julgados que foram proferidos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, em recursos extraordinários, com repercussão geral, ou no STJ, nos recursos especiais, em sede de recurso repetitivo, porque esses julgados, com teses fixadas em temas, vocês que estão se preparando conosco aqui do magistrado, vocês sabem que tem que conhecer esses julgados, que são teses fixadas em temas do Supremo e no STJ. Vocês têm que conhecer pelo menos os últimos 3, 4 anos. Agora, o que a Sebrasp faz é uma outra maldade, é cobrar julgados, pessoal, que ainda não são considerados propriamente jurisprudência. São precedentes dos tribunais superiores. São muitas vezes julgados que comportam entendimentos contrários dentro do próprio tribunal. Às vezes, são julgados, por exemplo, dentro de um mandado de segurança isolado, mas cuja temática diz respeito ao direito público, o STJ vai lá e pesca aquele julgado e busca um trecho da ementa para que vocês respondam se está certo, se está errado aquela afirmativa ou aquele contexto
que foi trazido pelo examinador. E isso acaba tornando a prova da Sebrasp, no que diz respeito à jurisprudência, um pouquinho mais complicado, porque não basta conhecer jurisprudência consolidada. Vocês têm que estar por dentro aí de tudo que é publicado em informativo, inclusive precedentes dos tribunais superiores, e vocês já devem saber que precedente é diferente de jurisprudência propriamente, certo? Esse é um cenário que a gente trabalha com a Sebrasp. O foco que vocês devem dar nessa primeira fase, e aí independentemente, pessoal, qual seja a banca que venha a ser contratada, é, claro, nas disciplinas que compõem o eixo base de procuradoria. A gente precisa aqui dizer o óbvio para vocês. Que disciplinas são essas? Constitucional e administrativo, muito denso, com material de qualidade, com aula de qualidade, com jurisprudência, com estudo de questões repetidamente, com estudo de jurisprudência, com um mapa mental, com ajuda de plataforma que entrega inteligência artificial, como, por exemplo, a nossa Go Concursos, tudo isso para essas disciplinas, constitucional e administrativo, denso. A gente pode incluir nesse grupo ainda tributário, processo civil. Essas 4 disciplinas a gente tem visto que, se você não domina muito bem essas disciplinas, você não vai ser procurador, cada vez mais. Não basta conhecer um pouco de tributário, um pouco de processo civil, tem que conhecer muito. E no perfil da prova da PGE do Alagoas, a gente pode incluir, pessoal, junto desse grupo, o direito financeiro, porque a gente viu que o direito financeiro ele está lá na prova objetiva e ele teve na última prova uma questão discursiva tratando sobre direito financeiro e ainda o direito financeiro também esteve lá na prova oral. Então, das 4 questões que comportam o eixo base, a gente inclui o direito financeiro. E ainda, pessoal, a gente sugere que vocês tenham um cuidado especial ao direito civil também, porque o direito civil, ao lado do direito financeiro, embora não comporte o eixo base de todas as procuradorias, na última prova da PGE Alagoas se mostrou uma disciplina importante, porque estava na prova objetiva, teve uma questão discursiva tratando sobre ela, e ela também fez parte da prova oral. Então, esse é o cenário base para vocês trabalharem. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil. Essas de forma densa para qualquer concurso de procuradorias. PGE Alagoas, a gente viu na última prova uma predileção da banca examinadora, vamos ver se isso vai se confirmar esse ano, com direito financeiro e também um direito civil. Essas 6 disciplinas, então, deve ser o foco de vocês a partir de agora, nesse pré-edital. Aprofundar um pouco mais os estudos. E aí, em paralelo, pessoal, correndo aí com o direito do trabalho, processo do trabalho, principalmente o estudo dessas disciplinas voltado para a administração pública, porque a questão discursiva de trabalho que caiu foi justamente algo relacionado à administração pública, o direito ambiental, que vem ganhando força cada vez mais nas procuradorias, mas que na PGE Alagoas até então a gente não viu essa força tão grande, diferentemente, por exemplo, na PGE do Acre, que nós já gravamos uma aula, lá na PGE do Acre, o direito ambiental tem uma importância mais acentuada do que o direito financeiro, por exemplo, o que não ocorre aqui na PGE Alagoas. A amostragem que a gente tem aqui, o direito financeiro ainda é mais importante que o direito ambiental. Vamos ver como o edital virá agora em 2026, e pode ser que com a publicação do edital a gente perceba um contexto ou um cenário diferente para a prova atual, mas até aqui não, o direito ambiental fica numa segunda ou terceira prateleira, ao lado do direito previdenciário e do previdenciário aplicado à administração pública. Então, nós temos 3 prateleiras para fechar esse videozinho da PGE Alagoas, considerando o cenário que nós tivemos em 2021 e concluindo que ele vá, na maior medida possível, se replicar agora em 2026. Nós temos a primeira prateleira com constitucional, administrativo, tributário e processo civil. A segunda prateleira, aqui a gente pode incluir o civil e o financeiro. E na terceira prateleira, a gente coloca o empresarial, embora esteja lá na prova oral, a gente viu que na última prova não caiu nenhuma questão de empresarial na prova discursiva, então a gente pode colocar nessa prateleira. Um empresarial que o foco vai ser dado mais lá na prova oral, né? A gente está pensando agora aqui na prova objetiva. Um empresarial ao lado do ambiental, do previdenciário e do previdenciário aplicado para a administração pública. A gente pode colocar essas 3 prateleiras no cenário do último concurso da PGE Alagoas. E repito, saindo a banca examinadora, se confirmando ou não a Sebrasp e sendo publicado o edital, a gente vai voltar aqui, aí sim, com o edital atual, vamos passar aqui as informações e as estratégias de direcionamento pós-edital para vocês da PGE Alagoas. Mas enquanto não sai o edital, a gente convida vocês a conhecerem o nosso curso de pré-edital para PGE Alagoas aqui do Magistrado. Nós temos, pessoal,
uma espinha dorsal extremamente densa no estudo de procuradorias. Dentro da nossa plataforma, você vai encontrar esse direcionamento que a gente está trabalhando aqui de forma resumida, muito específico para a PGE Alagoas, com material denso, com plataforma de resolução de questões, já com diversas, dezenas de aulas práticas e para a segunda fase. Então, você vai se preparando para a primeira fase, ao mesmo tempo vai engrossando a sua base com as nossas aulas de preparação para a segunda fase. A gente tem encontros semanais ao vivo, pelo menos dois ou três encontros ao vivo semanais para você aprofundar o seu estudo com resolução de questões, com temas avançados para procuradorias. Nós temos, pessoal, certeza que isso que a gente está preparando já há mais de um ano para procuradorias, agora para você que quer se preparar de fato para a PGE Alagoas e para as procuradorias que vêm em 2026, o Magistrar está de mãos dadas com vocês. Nós estamos expandindo o nosso campo de atuação, que já é, como todos sabem, de excelência no Exame Nacional da Magistratura e nos concursos de magistratura, agora para a área de procuradorias. Há mais de um ano a gente vem preparando o pessoal especificamente para procuradorias, com conteúdo e professores que conhecem as necessidades desse segmento. Nós temos certeza, de mãos dadas, com densidade, com estratégia, mantendo a caminhada e o passo forte, a gente vai junto até a aprovação das senhoras e dos senhores no concurso dos sonhos de vocês das procuradorias. E em 2026, quem sonha com a PGE Alagoas estará muito bem servido e muito bem calçado se estiverem conosco do Magistrar. Por isso que a gente convida vocês a conhecerem a nossa plataforma de estudos, o nosso projeto de procuradorias e o nosso pré-edital da PGE Alagoas. Tá bem, meus queridos e minhas queridas? Por hoje era isso. Quando sair o edital, a gente volta aqui com informações mais refinadas para a PGE Alagoas, e essa é uma grande oportunidade, você não pode deixar passar. Bons estudos a todos e até a próxima.